A Bíblia alerta sobre o surgimento de um líder maligno antes da segunda vinda de Cristo, conhecido como Anticristo. Neste vídeo, exploraremos por que Deus permite sua ascensão e como ele enganará o mundo. Apesar de difícil de aceitar, é crucial entender o que a Bíblia prevê sobre esse evento. Nos dias atuais, a maioria das pessoas vive em mundos de fantasia, idolatrando celebridades e ignorando Deus. A rebelião contra ele é evidente, mesmo com o conhecimento da verdade sobre Jesus e seus ensinamentos. Vivemos numa era de rebelião inteligente, onde a humanidade desafia conscientemente a vontade divina. É fundamental compreender esse contexto para entender a relevância da ascensão do Anticristo e suas consequências. A humanidade antes vivia numa rebelião ignorante, mas hoje, até mesmo ateus conhecem o Evangelho, e satanistas podem citar os 10 mandamentos. Estamos testemunhando uma rebelião consciente contra Deus, como nunca antes. Paulo, em sua pregação em Atenas, indicava que o tempo da ignorância estava passando, e Deus agora exige arrependimento de todos. Jesus alertou sobre os sinais do fim dos tempos, incluindo guerras, fomes e doenças. Ele enfatizou que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Isso sugere que o julgamento divino ocorrerá após o conhecimento completo da verdade, quando a humanidade ainda assim rejeitará a mensagem. Chegou o fim. Deus terá sua paciência esgotada. Paulo alertou sobre a proximidade desse tempo, quando o Evangelho mal havia saído de Jerusalém e da Ásia Menor. Hoje, o Evangelho já ecoa em quase todos os cantos do mundo, alcançando até mesmo lugares remotos por meio da tecnologia. Mas, quando o Evangelho chegar a todas as nações, será aceito ou rejeitado? Paulo adverte que muitos se recusarão a amar a verdade. Pedro também profetizou sobre os dias finais, quando escarnecedores surgirão, com zombarias sobre a promessa da vinda de Cristo. Estamos vivendo esses dias, quando as pessoas questionam: onde está a prometida vinda? Isso evidencia que o Evangelho foi disseminado entre as nações, a ponto de todos terem conhecimento da promessa da volta de Jesus. No entanto, ao invés de aguardar com expectativa, muitos adotam uma postura cética, questionando por que a prometida segunda vinda ainda não ocorreu após tantos anos. Esse ceticismo é alimentado pela observação de que a história continua seguindo seu curso, aparentemente inalterada desde o início dos tempos. As Escrituras, como previsto por Pedro e Paulo, alertam sobre o surgimento de escarnecedores e a deterioração moral da humanidade nos últimos dias. Hoje, testemunhamos um mundo marcado pela falta de amor, desobediência, impiedade e falta de autocontrole. É um mundo que, em sua maioria, ouviu o Evangelho, mas optou por rejeitá-lo. Como consequência, Deus permitirá que o Anticristo surja, exercendo poder e influência enganosa sobre aqueles que se afastaram da verdade. Essa é uma forma de punição para aqueles que se recusaram a amar a verdade e preferiram o caminho da maldade. O fato é, quando a humanidade desprezar o sacrifício feito pelo verdadeiro Messias, quando rejeitar o amor de Deus mesmo após ele permitir que seu Filho morresse por nós, Deus, em sua justa indignação, permitirá que um falso Messias se erga. Satanás já está ativamente enganando o mundo, mas até agora sua influência tem sido contida em certa medida. O livro de Daniel mostra como os arcanjos, como Miguel, frequentemente lutam contra as forças malignas para mantê-las sob controle. No entanto, quando o Anticristo surgir, essas barreiras serão removidas, permitindo que o poder do mal se manifeste plenamente. O Anticristo será capaz de enganar facilmente aqueles que não aceitaram a verdade de Cristo, fornecendo os sinais e maravilhas que o mundo tanto busca como prova. Quanto à sua natureza, há debates, mas muitos estudiosos concordam que ele será humano, provavelmente preparado desde a infância para cumprir seu papel. Ele será uma figura de destaque, com sucesso tanto na academia quanto na política, possivelmente até mesmo sendo referido como um rei, como indicado em Apocalipse 17, 10, 11. Os confortos e luxos da vida não serão estranhos para ele, e em algum ponto, ele tomará consciência de quem ele é. Chegará o dia em que todos saberão quem você é, mas esse dia ainda não chegou. O que você quer dizer com quem eu sou? Há coisas que você não entende, leia sua Bíblia. No Novo Testamento, há o livro do Apocalipse. Para você, é um livro de revelação. Para você e sobre você. Leia o 13º capítulo.
Leia, aprenda e entenda. O que devo entender? Quem é você? Ele se descobre nas Escrituras. É muita coisa para aceitar. Mas com isso vem o poder e a influência. E então ele aceitará seu destino. Ele subirá a escada do sucesso. As pessoas irão a ele. Ele será adorado por muitos. Aqueles que conhecem as profecias bíblicas verão tudo isso se desdobrando bem diante de seus olhos. Ele provavelmente parecerá um líder de sucesso, talvez até espiritual. Mas quando ele orar, certamente não será para o Rei dos Reis. A Escritura diz que ele não respeitará nem o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Ele honrará outro Deus, que seus pais não conheceram. Honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. E há alguns estudiosos que concluem que ele pode ser descendente de Israel, visto que a palavra aqui fala que ele não honrou o Deus de seus pais, o que, é claro, presumiria que se trata do Deus abraâmico. Mas mesmo assim, está certamente mais uma evidência de que ele é humano. Além disso, é importante mencionar que muitas das descrições desse futuro rei iníquo sobre as quais você lerá em Daniel 11, muitas delas são chamadas de paralelo profético duplo. O que podemos deduzir disso? Estudiosos apontam que Daniel 8, 11 e 12 não se referem apenas ao futuro reinado do Anticristo, mas também têm conexões com o rei Antíoco IV Epifânio, um dos 4 reis que surgiram após Alexandre o Grande. Essa abordagem é comum na literatura apocalíptica, onde profecias imediatas são paralelas a eventos futuros distantes. Jesus também emprega essa técnica em Mateus 24, onde prediz tanto o cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 DC quanto um futuro ataque final. Portanto, esses paralelos proféticos duplos são recorrentes. No caso do Anticristo, em Daniel 8:11, vemos como ele interrompe os sacrifícios no Templo de Jerusalém, um ato semelhante ao de Antíoco IV Epifânio, que tentou forçar os judeus a abandonar suas tradições. Paulo, em 2 Tessalonicenses, descreve como o Anticristo se proclamará como uma manifestação de Deus, ecoando o significado do nome Epifânio, que significa Deus manifestado. Deus usa exemplos históricos para ilustrar eventos futuros, como visto em Daniel 8, onde a figura do rei ímpio não se limita apenas ao passado, mas também aponta para o Anticristo, que desafiará a Deus. Como está escrito, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído, não por força humana. Assim, a profecia nos aponta para um desdobramento futuro em paralelo. Paulo ecoa esse conceito ao escrever: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Mais uma vez, fica claro que sua derrota não será obra humana, mas sim de Cristo, o Príncipe Supremo, o Rei Supremo, em sua segunda vinda. Quando Daniel recebeu essas visões dos anjos, foi-lhe dito que o cumprimento final desses eventos seria em um futuro distante. Conforme registrado, ele será destruído, mas não por mãos humanas. A visão das noites e dos dias que lhe foi mostrada é verdadeira, mas mantém em segredo o que foi revelado, pois se refere a muitos dias ainda por vir. Portanto, é evidente que antes de ser derrotado por Jesus, ele ascenderá ao poder como líder de um governo poderoso. Mas como ele alcança essa posição? Uma teoria comum é que ele enganará muitos grupos religiosos que aguardam um Messias, fazendo-os acreditar que ele é o Messias. Isso imediatamente lhe renderá bilhões de seguidores devotos. Encontramos indícios disso nas Escrituras. Em Miqueias 4, é profetizado que o Messias restauraria o templo de Deus. Em 2 Tessalonicenses, vemos que o Anticristo também estará envolvido na construção de um novo templo. Ele tentará imitar as ações profetizadas do Messias, incluindo seu envolvimento com o templo. Se ele for bem-sucedido, imagine quantos o seguirão, pensando que ele é o tão esperado Messias. É por isso que é crucial discutir essas questões e compartilhar vídeos como este. Quando esses eventos começarem a se desdobrar diante de nossos olhos, aqueles que talvez estejam hesitantes em seguir Cristo agora poderão reconhecer que a Bíblia estava correta. Está tudo acontecendo conforme previsto. Como sabemos, algumas pessoas só se voltarão para a luz após passarem por momentos sombrios, mas é crucial que essas pessoas saibam o que a Bíblia antecipa. Se não as instruirmos, correm o risco de serem envolvidas pelo poder enganador desse líder e pensarão: uau, com todas essas coisas poderosas acontecendo, ele deve ser o Messias.
Se elas caírem nessa armadilha, será o fim para elas. Por isso, todos nós temos a responsabilidade de informar pelo menos nossos entes queridos sobre o que está previsto na Bíblia. Alguns podem reconhecer que esse indivíduo é o falso Messias e tentarão resistir com força. No entanto, a Escritura é clara ao afirmar que ele não será derrotado pela força humana, mas apenas pelo poder de Deus na segunda vinda. Qualquer tentativa de detê-lo por meios humanos só aumentará sua aura divina aos olhos de seus seguidores, pois ele será considerado incontrolável. Ele se tornará muito forte, mas não por sua própria força. Ele causará uma devastação terrível e terá sucesso em tudo o que fizer. À medida que sua influência se expande, ele firmará acordos com diversos grupos religiosos e nações, nos quais eles depositarão sua confiança. No entanto, o que fará o mundo acreditar que ele é divino? Qual evento levará à adoração global dessa figura? O Apocalipse 13 nos oferece uma pista. João tem uma visão do reino do Anticristo, representado por uma besta emergindo do mar. Ele observa que uma das cabeças da besta parece ter sofrido um ferimento fatal, mas esse ferimento é curado. E é nesse momento que o mundo inteiro se maravilha e passa a seguir a besta. Essa cena também é interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos sugerem que a cabeça da besta pode simbolizar o Império Romano, que aparentemente foi ferido pelo suicídio. Os estudiosos afirmam que o ressurgimento do Império Romano será uma fonte de maravilha, levando as pessoas a admirarem o rei que surge dele. No entanto, há uma interpretação de que isso se refere ao próprio Anticristo. Eles se baseiam em Apocalipse 17:11, onde a besta é descrita como o oitavo rei, que faz parte dos 7 e está destinado à destruição. Isso é significativo porque o anjo interpreta a besta como um rei, e mais tarde no texto, o oitavo rei é identificado como Anticristo. Pode ser que ambas as perspectivas estejam corretas e que haja um ressurgimento tanto de um antigo império quanto do próprio Anticristo. Muitos argumentam que o motivo principal pelo qual o mundo adorará esse rei e ficará maravilhado por ele é quando ele ressurgir miraculosamente após um ferimento fatal. Nesse ponto, o homem da iniquidade estará pronto para o sucesso, fortalecido pelas forças das trevas, mas ainda enfrentará resistência. Ele aparentemente sofrerá um ferimento mortal, deixando o mundo em choque, até que, de forma surpreendente, se levante novamente. Esse evento extraordinário pode ser o que levará o mundo a adorar o falso Messias. Essa estratégia está alinhada com a maneira como Satanás opera, imitando Deus e suas obras para seus próprios propósitos malignos. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, mostrando sua divindade, Satanás tentará imitar essa ressurreição falsa para o falso Messias. Essa é uma tática típica de Satanás, sempre tentando imitar Deus em suas ações. Por exemplo, assim como as Escrituras nos ensinam que fomos selados com o Espírito Santo, no final dos tempos, Satanás tentará selar seus seguidores com o quê? Com a marca da besta. Ele imita Deus. Em Deuteronômio 6:8, foi ordenado que a lei de Deus fosse colocada nas mãos e na testa do povo, simbolizando que sua vontade deveria estar em primeiro lugar, tanto em suas ações quanto em suas mentes. E Satanás replica isso como? Colocando sua marca onde? Nas mãos e nas testas de seus seguidores. Ele tenta imitar Deus. Da mesma forma que temos a Santíssima Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos últimos dias, Satanás entrará em cena e criará uma trindade profana, composta por ele como o dragão, o anticristo e o falso profeta. E então, o que o falso profeta fará? Em Apocalipse 13, João teve uma visão de uma segunda besta, representando o falso profeta. Ele diz que exerceu toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento fatal havia sido curado. O falso profeta desempenha um papel crucial ao usar o poder para atrair as pessoas à adoração do anticristo. Percebe como ele tenta imitar o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo? Porque o poder do Espírito Santo nos atrai a Cristo. Aqui, Satanás usa esse falso profeta para atrair o mundo, por meio do poder, ao anticristo. Diz, e ele, se referindo ao falso profeta, realizava grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra, à vista do povo. Então, o mundo diz que só acreditará após ter provas. Bem, ele terá provas, e muitos serão facilmente enganados. Curvem-se diante do seu rei.
E tudo isso está em linha com o que Paulo também escreveu. A vinda do iníquo será conforme a ação de Satanás. Ele usará todo tipo de demonstrações de poder por meio de sinais e maravilhas da mentira. Além disso, o falso profeta levará as pessoas a adorarem alguma imagem do anticristo. Por causa dos sinais que lhe foram permitidos realizar em favor da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou que criassem uma imagem em homenagem à besta que foi ferida pela espada e reviveu. E ele recebeu poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que todos os que se recusassem a adorar a imagem fossem mortos. É nesse momento que o anticristo estará em pleno poder. Com o mundo sob seu controle, ele se tornará arrogante e acabará se declarando Deus. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que é chamado Deus ou objeto de culto, de modo que se assentará no santuário de Deus, proclamando-se Deus. O rei fará segundo a sua vontade. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas nunca ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira esteja completa, pois o que foi determinado acontecerá. Isso tudo acontecerá em breve? Jesus disse que o Evangelho seria pregado primeiro a todas as nações. Os apóstolos previram que o mundo rejeitaria esse Evangelho e que a humanidade se tornaria ímpia, acreditando apenas no que pode ver. Portanto, podemos razoavelmente dizer que estamos vivendo em uma geração muito próxima dessa realidade. Não nos recusamos a falar sobre essas coisas, porque, se alguém assistir a este vídeo, acredite ou não, e o anticristo for uma realidade em seu tempo, nossa esperança é que eles se lembrem desta mensagem, que a Bíblia previu essas coisas, e antes que seja tarde demais, voltem-se para Jesus Cristo. E então, o que você planeja fazer? Deixará o conhecimento que possui parado? Permanecerá em silêncio? Ou usará sua voz e sua plataforma para alertar sobre o que está por vir? O anjo disse a Daniel que, nos últimos dias, o conhecimento aumentaria. Portanto, não vamos permitir que esse conhecimento fique estagnado. É hora de compartilhá-lo. O relógio está correndo. Vimos como o anticristo ascenderá ao poder. Mas será que a Bíblia nos fornece alguma pista sobre sua identidade? Isso é assunto para outro vídeo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento deve calcular o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Apocalipse 13:18. Agradecemos a todos que contribuem para o canal.